Mudou de ideia, foi? Precisa ser Discord, não pode ser no grupo do WhatsApp. Vamos lá. Ah, não. Aí fica lotando a gente também. A gente não quer conversar com vocês. Eita, meu Deus. Tá gravando, hein, gente? Ah, que cringe. Gente, Muito. mesmo que eu não use o livro, hoje é a matéria do capítulo 2. Grécia Clássica. Um período helenístico. Para variar, eu vou falar de muita coisa que não está no livro. Para variar. Vamos lá. Começando com isso aqui. Na aula passada, eu falei de vários períodos da Grécia, não foi? Noico, micênico, pré-micênico, homérico, arcaico. Hoje chego no clássico. E o clássico, ele é legal porque tem muita treta. Adoramos treta. Acabou o amorzinho. Agora é guerra, literalmente. Por quê? Assim, a Grécia clássica, ela começa no finalzinho lá do século, começo do século V. E já começa com guerra. Por quê? Em 490, já começa uma treta muito boa. O que ocorre? Mais ou menos 100 antes disso aqui, na Pérsia, lá na Ásia, atual Irã, surgiu um rei muito poderoso chamado Ciro e começou a conquistar tudo. Expandiu seu território bastante. Ciro e seus descendentes acabaram conquistando a Ásia, quase toda a Ásia do Oeste, e conquistaram o Egito também. Nisso, de se expandirem, eles chegaram na costa da atual Turquia. Lembra que eu falei que essa parte mais ou menos aqui tinha cidades gregas? Os persas vêm e invadem para tomar essas cidades. Isso antes desse ano aqui, tá? Tô falando bem antes. Para ajudar as cidades que tinham aqui, as polias que tinham aqui, Atenas, principalmente, manda seu exército, manda sua marinha para lá para ajudar essas cidades. Então, algumas acabam sendo conquistadas pelos persas, outros não. Aí, nesse ano bonito aqui. Professor, uma pergunta. Fala. Eu não sei nada sobre a Grécia, mas todas as cidades têm nomes de deuses gregos? Não. Só Atenas. Tá, só queria saber mesmo. Só Atenas. Pô, Esparta, Corinto, Tebas. Só Atenas, tem cidade que tem o nome de Atenas. Aí, tá falando aqui. Então, beleza. Os persas tentaram invadir cidades gregas da Ásia, os atenienses ajudaram. Nesse ano, então, o imperador persa Dário I, pé da vida, resolve invadir a Grécia continental, para conquistar as cidades gregas. E nesse ano começa uma guerra contra os persas. Nesse ano ocorre uma batalha importante chamada Batalha de Maratona. Na planície de Maratona. Os persas tentam invadir e acabam sendo derrotados pelas cidades gregas. E os persas recuam. Quando eles recuam, rola uma treta na Pérsia, porque o imperador morre. O filho dele, Xerxes, chega ao poder, põe ordem na casa, e 10 anos depois, ele tenta voltar para conquistar a Grécia. Eu vou conquistar esses gregos malditos. E aí ocorrem duas batalhas que são muito importantes para esse período. Vou botar aqui, ó. Aqui foi Dário. Aqui foi Xerxes.
A primeira batalha, Esse homem? desculpa, Quem foi esse homem? imperadores da Pérsia. O imperador da Pérsia que invadiu aqui, o imperador da Pérsia que invadiu aqui, tá? Papai e filhinho. Tudo bem? Calma aí, tá escrito o que ali? Chat Embaixo. com 2x. Professor, pode falar de novo o que foi essa batalha? Qual? Essa batalha de maratona. A Batalha de Maratona foi uma batalha em que os persas tentaram invadir a Grécia e perderam. Foi a primeira batalha da guerra contra os persas. Eles perdem, aí eles recuam, o imperador acaba morrendo, o imperador persa, Dário. O filho dele, né, assume o trono e leva um tempinho para estabilizar a situação para tentar de novo. E tenta 10 anos depois. E aqui temos duas batalhas que são importantes. Uma chamada Batalha das Termópilas. Vocês viram o filme 300? Não. Ué, filme antigo, mas é bom. Alguém viu esse filme? O Danilo. 300, eu. Esparta, Forever. É isso aqui. Aquele filme é essa batalha. Que os caras, o 300 mata todo mundo? E Esparta, exatamente. Esparta enfrenta as forças da Pérsia em um desfiladeiro, né? A Pérsia vence porque tinha superioridade numérica, tinha mais gente, tinha mais soldados que Esparta. Mas a Esparta, apesar de perder, Esparta ela consegue resistir por muito tempo. Ela fica ali realmente quase derrotando os persas, né? Quase. Por tudo uma questão de estratégias que eles tinham. Então, por mais que eles tenham perdido, a Batalha das Termópilas foi importante para as outras cidades se moverem. E você teve uma batalha chamada Batalha de Salamina. Essa aqui já foi com Atenas. Oh, caraca. Já foi Ô, Atenas. professor, Que lutou. Oi. nada disso que você está escrevendo aí tem no livro, não? Tem até certo ponto. É que eu tô aqui procurando pra ler aqui, não tem, não. Mas a parte das batalhas tem. Espera aí, Maratona tem. Termópilas e Salamina tem. Professor, Tem detalhes que eu comento que não tem. Oi. quem foi esses homens mesmo? Imperadores persas. Que tentaram conquistar a Grécia. Todas essas batalhas aí foram eles que fizeram? Isso, contra as cidades gregas, né? Essas aqui, Termópilas contra Esparta, Salamina contra Atenas. Atenas vence essa. Tá? Isso aqui foi uma batalha naval. Então eles estão perdendo todos. Não, eles perdem aqui, os persas perdem Maratona, vencem Termópilas, perdem Salamina. Salamina foi pior para os persas. Por quê? Porque os persas tinham muita... Eles usaram... A batalha foi o seguinte, eles mandaram as forças quase todas, mandaram a marinha quase toda. E nessa batalha naval, Atenas foi difícil. Atenas, os relatos dizem que ela tinha menos navios, mas ela conseguiu vencer a Pérsia. Então, essa derrota aqui foi brutal para os persas. Porque a grande maioria do seu poder militar literalmente naufragou. E quem não naufragou, por acaso, os navios que conseguiram não serem afundados, quando tentaram fugir, foram perseguidos. Então, muitos dos soldados persas que não morreram na batalha foram perseguidos e mortos depois pelos gregos. Obrigado, Wesley. Professor, Oi. tô bugada. Nesse segundo aí,
Ele tem. Ele tentou de novo depois de 10 anos. Aí ele fez essa batalha, a primeira, aí não conseguiu. Isso. Aí no mesmo ano, Aí Não, fez a ele segunda. venceu. Assim, foi na ordem. No mesmo ano, aconteceu essa batalha, eles venceram, os persas venceram. Na segunda, perderam. Esse Ô, Esparta é o quê? Oi? Peraí. Esparta é o quê? O que tem a ver? Esparta é a cidade grega. Que eles estavam tentando pegar. Na aula passada, lembra? É uma cidade grega que lutou contra a Pérsia. Lembra do que eu falei de Atenas e Esparta? Semana passada não entendi nada da aula. Ué. Eu apresentei duas cidades gregas, Atenas e Esparta. Agora, Eu lembro que você falou disso, mas eu não lembro muita coisa mesmo que você falou, não. tudo bem, mas lembra que teve Atenas e Esparta, que foram duas cidades importantes. Tá? Lembram disso, né? Pelo menos isso. Então, Com certeza, né? Termópilas, quem lutou foi Esparta e venceu. Esparta perdeu. Salamina, quem lutou foi Atenas e Atenas venceu. Ô, professor, Fala. Dário era de Atenas, né? Não, não, os dois são persas. Ah, tá. Tá? No caso, tipo assim. Peraí. Pode falar, Léo, pode falar. Fala, Léo. Você pode pegar pelo nome desse imperador aí pra mim, que é porque pra mim tá tipo em pixel. Nossa, sério? Qual deles? Esse aí do lado 480. E o de cima também. Ah, não, o de cima é Dário, né? Isso. Xerxes. X é R, X é S. Ah, vamos ver agora, melhorou. Fala, Sérgio. Essas batalhas, tipo assim, a Batalha das Termópilas, essa batalha foi travada contra a Esparta ou Esparta que. Ah, tá. A Esparta perdeu. Ah, perdeu. Sim, aí a de Salamina foi contra Atenas e Atenas ganhou. Isso. Beleza. Exatamente. Tá uma batalha marítima, uma batalha naval. Mais alguém botou alguma coisa nessa parte aqui? Professor, essa batalha de Termópilas de Salamina foi no mesmo ano? Mesmo ano. Os caras é brabo, né? Eles querem enfrentar tudo no mesmo ano. Mesmo ano, mesmo ano. Professor, Oi. essas duas batalhas foi... Quem que lutou? Tipo, foi Esparta contra quem? Persas. Ah, tá, obrigado. Tá? Tudo contra a Pérsia. E essa de Esparta, eles ganharam? Não ouvi. Essa de Esparta, eles ganharam? Qual? Ah, não. De Esparta, os persas só venceram essa. Ah, sim. Tá? E Atenas também, né? Venceu. Atenas venceu. Esparta perdeu. Tá tranquilo? Eu tô indo meio rápido, gente. Não, tá bom. Tá bom? Beleza. Beleza. Depois dessas duas, no ano seguinte, teve uma última batalha. Foi a última tentativa dos persas. Em 479, os persas tentam uma última investida, uma última tentativa de vencer os gregos, na Batalha de Plateia. E aqui, eles perdem de vez. Vitória grega. Não quer. A guerra que No caso, Ah. Xerxes e o Dário eram persas. persas, isso. Dário morre e Xerxes é o filho dele. Entendi. Entendeu? Então, essa última batalha encerrou a guerra contra os persas. Os persas estavam tentando invadir e tomar a Grécia. Ok? Ou seja, eles Quem acabaram mais se não apaga, ferrando por completo. Peraí, que muita gente falou ao mesmo tempo.
Alguém quer ter alguma pergunta? Quem que ganhou nessa? Gregos. Vitória grega. Essa também é comandada pelo filho de Dário, né? Isso, Xerxes. O Xerxes não morre nessa. Não apaga. Chega a voltar pra casa, mas assim, coitado. Ele volta pra casa. Tira print, Kevin. Põe Kevin, um... já tirei print. Pode apagar de baixo, menos aquela lá da plateia. Oi? Pode apagar tudo, menos a da plateia. Pode pegar tudo, então? Posso pegar, gente? Maratona, Termópilas de Salamina? Kevin, depois eu te mando print. Pode pegar. Professor, a batalha de plateia também foi com Xerxes no poder? Um Xerxes no poder, sim. Tá, obrigada. Pois bem, essas batalhas, então, a gente chama... Professor, Oi. nessa última, os persas ficaram muito, como fala, fracos. Eles ficaram fracos no posto aqui. Aqui já enfraqueceu bastante. Aqui, acabou. Ele foi destruído. Finish him. Isso. Ah, tá, entendi. Tá? Essas batalhas, então, que começam em 490 e vão até 479, a gente chama de guerras medo-persas. Ou seja, uma guerra contra a Pérsia. Esse nome aqui, Medo, é da etnia dos persas de então. Tudo bem? Quem governava a Pérsia nesse momento era a etnia, um povo chamado Medos. Daí o nome, guerras medo-persas. Ou guerras médicas. Ou guerras greco-pérsicas, heleno-pérsicas, tem um monte de nome. De qualquer forma, guerras da Grécia, das cidades gregas versus a Pérsia. Medo-persas, médicas, greco-pérsicas, heleno-pérsicas, heleno-médicas, tem um monte de nome. Um monte de nome. O importante foi o quê? Grécia versus Pérsia. Tudo bem? Beleza. Beleza? É só lembrar, medos persas. Daí o nome chama como quiser. Tem vários nomes, todos estão certos. Tranquilo, então, o que temos? No início do século, no início do período clássico, a Pérsia tenta invadir as cidades gregas, sendo conquistadas, e não consegue. As cidades gregas enfrentam a Pérsia. Tá? Aí, o que acontece depois? Durante essas guerras medo-persas, Atenas e Esparta foram as que mais lutaram. As principais que lutaram. E elas se tornam, se não as mais importantes, pelo menos algumas das cidades gregas mais importantes desse mundo grego. E Atenas, principalmente, o que ela fez? Atenas decidiu criar uma Liga Helênica. O que foi isso? Como cada cidade grega era independente, e para elas se ajudarem caso houvesse mais uma invasão, Atenas decidiu criar uma Liga Helênica, ou seja, uma liga, uma união dessas cidades independentes. Como se fosse uma ONU. Como se fosse isso. É como se fosse uma ONU da própria Grécia. Isso. E também é chamada, às vezes, de Liga de Delos. Liga de Delos. Também tem esse nome. Professor, Oi. pode explicar de novo? Não entendi nada. É uma aliança entre as cidades. As cidades da Grécia? São independentes, não pode esquecer. As da Grécia? Da Grécia, isso. Depois da Elas Guerra das venceram? Persas. Oi? Elas venceram a guerra. Pela guerra. E para se protegerem e se ajudarem, decidem fazer uma aliança entre elas. Essa grande aliança ficou conhecida como Liga Helênica, ou, mais ainda, Liga de Delos.
é como se fosse uma ONU na Grécia Antiga. E como eles não eram um país unificado, para se ajudarem, né, eles criaram essa liga, essa aliança. Ok? Tá, mas quem criou a aliança foi quem? Atenas e Turminha. tá. O importante é, nessa aliança, nessa Liga de Delos, Atenas mostrou ser uma bela de uma traíra. Posso pagar aqui em cima? Quem mostrou? Fala de novo. Atenas se mostrou uma bela de uma traíra. Totalmente. Falsa. O que eu estou dizendo? Atenas... Que saudade do Antônio Ela- nas aulas. Oi? Saudade do Antônio nas aulas, sabendo de tudo. Cadê o Antônio? É verdade. Ele saiu da escola, ele se mudou. Mudou pra onde? Antônio? Não, Gabriel? Eu tô aqui, professor. É o Gabriel que sabia das coisas. Antônio tá indo na escola. Buguei, o Gabriel. Ah, tá. Ele se mudou pra onde? Penedo. Foi pra Penedo. Ah, não sabia não. O Antônio, tipo, gente, eu saí da escola e nem sabia. Tô tipo, cara, o Antônio tava na última aula. Como assim saiu da escola assim? Confundi, gente. É porque tem muita voz. Roubei o link, professor, me descobriram. Não te boto, ué, caralho. Descobriram que o Antônio são duas pessoas. Não é, cara? Muito bom, muito bom. Tá dizendo, então. Atenas, o que ela fez? Ela sai quando termina a guerra, Atenas está muito poderosa. E quando ela cria essa liga, ela começa a usar essa liga para aumentar sua influência sobre as outras cidades gregas. Ou seja, ela queria ser a grande manda-chuva de tudo. Com a Liga de Delos, a gente começa a falar em imperialismo ateniense. Ou seja, Atenas queria impor sobre as outras da Liga, se impor, né? Economicamente, politicamente, queria mandar sobre as outras. Para muitas, ela obrigou as cidades a adotarem o mesmo sistema democrático que elas. Para muitas, ela quis impor realmente uma relação de dependência econômica para se enriquecer. Então, Atenas foi se ocupando da Grécia. Ela foi assumindo uma posição de hegemonia. A traidora é Atenas? Uma traidora no sentido de ela foi manipuladora. Ela tentou manipular todas. O meio desse imperialismo ateniense. Sim, estava querendo, tipo, aumentar seu território, sim. Não o território, mas sua influência. Ela não tentou pegar... Estava querendo mandar. Mas ela tentou se enriquecer e ficar realmente como a líder. Por isso a gente fala de imperialismo ateniense. Tudo bem? Mais ou menos, eu tô triste pela Grécia, né? Daqui, ó, só ladeira abaixo, tá? Aqui, nessa mesma época, como Atenas estava saindo como a líder, como a que quer mandar nos outros, Atenas em si teve uma idade do ouro. A expressão idade do ouro ela é sempre usada para falar que foi a melhor época. Época mais rica, que cresceu mais, que construiu mais coisas, que não sei o quê, que não sei o que lá, que sei o que lá. Essa época do imperialismo ateniense foi a idade do ouro de Atenas. É o ápice. Tá? É dessa época, por exemplo, que construíram o... Então a gente pode dizer que essa época foi o auge, né, de Atenas. Foi o auge de Atenas, isso. O Partenon, por exemplo. Vocês pegarem, jogaram no Google embaixo, botarem Atenas, um momentinho, botarem Atenas,
vai aparecer o Partenon. O que é isso? Pode repetir, que eu sem querer cair da cal. É um templo de Atenas. Isso, apareceu a cidade. Apareceu o morro atrás e o templo aqui, em ruínas. Esse templo que aparece na foto é o Partenon. Ele foi um templo para a deusa Atena. A deusa Atena, que era a deusa patrona da cidade de Atenas. Agora sim, bora. Professor, pode repetir que eu tinha caído? Qual parte? Qual parte, Léo? Ah, eu parei quando você acabou de falar comigo, eu caí. Do imperialismo? Aí eu entendi a parte do imperialismo. Beleza. E também, lembrando, foi a época de auge de Atenas. Atenas teve seu auge nessa época. Se enriqueceu, ficou mais poderosa internamente. É dessa época que temos a construção do Partenon. É um templo para Atena. Que até hoje está lá. Se você jogar Atenas no Google, vai ver a cidade com as casinhas, a Acrópole, que é o morro, e o templo, as ruínas do templo. Esse templo foi construído nessa época. Mas o que seria o Partenon? Templo para Atena. Ah, o templo para Atena? Isso. O templo para a deusa Atena. Atenas Palace. Tudo bem? Entendi. Entendeu? Show. Então Atenas estava querendo comandar todo mundo, dominar todo mundo. Só que Esparta não curtiu. Esparta não curtiu essa coisa toda. Posso pagar aqui? Pode. Pode apagar, Ai. Beleza. Esparta, que era outra cidade, que também tinha ficado poderosa, não curtiu. O que Esparta faz? Esparta, como ficava em outra região da Grécia, próximo mais outra, ela decide sair da Liga de Delos. Ela fala, não curti vocês, não quero mais ficar com vocês. E ela recria uma outra liga. Liga do... Esparta, né? Esparta. Peloponeso. Então agora você tá falando de Esparta. Isso. Tá. Esparta decide sair da Liga de Delos. Por quê? Porque ela não concordava com Atenas e ela também queria ser poderosa igual a Atenas. Tá? Esparta não estava com um coração bonzinho, não. A Liga do Peloponeso foi comandada por Esparta. E a Liga de Delos continuou sendo comandada por Atenas. O que aconteceu? Quem chuta o que aconteceu? Guerra. Guerra. Matança. Esparta sai da Liga de Delos, recria a Liga do Peloponeso, junta as cidades que eram próximas a ela nessa liga, começa a Guerra do Peloponeso. Que foi isso aqui. Esparta versus Atenas, Liga do Peloponeso versus Liga de Delos. Essa guerra dura quase... Quem tinha na Liga do Peloponeso? Oi? A Liga do Peloponeso era tipo uma união entre alguns países, ou sei lá, uma cidade. É igual a Liga de Delos, só que com Esparta. Ah, tá. Tá? É a mesma coisa, só que ligado a Esparta. Essa guerra dura quase 30 anos e foi isso, um contra o outro.
É engraçado nessa guerra porque teve algumas tréguas, teve algumas coisas tensas, tipo, acabei de falar de guerra contra a Pérsia, né? Esparta pediu ajuda para a Pérsia. Porque a Pérsia sabia fazer bons navios. Sabe? A Pérsia sabia fazer poderio naval. Esparta era muito bom de exército, não era bom de marinha. Então Esparta pede ajuda à Pérsia para poder ter uma boa marinha contra Atenas, que Atenas era boa no mar, lutando no mar. Então Esparta se aliou com o inimigo antigo. Esparta foi malandra. Atenas também se ferrou porque deu uma epidemia em Atenas. Morreu muita gente em Atenas, muita gente por causa da epidemia. No final, não importa das batalhas e tudo mais, no final, quem vence? Esparta. Esparta vence. Esparta venceu. Beleza. Então, acabou a hegemonia ateniense, acabou o imperialismo ateniense. Agora, a nova comandante, manda-chuva da coisa toda é Esparta. Pois é. Até aqui, tranquilo? Sim. Chuchu da manteiga. Beleza? Vai até Pulei. Alguém quer que eu volte alguma parte? Não sei agora. Mas tá. A parte que você falou que Esparta sai da Liga de Delos, isso? Uhum. E recria essa aqui, rival, Por que ele saiu de lá, que você tinha falado? porque eles não concordavam com Atenas querendo assumir o controle da Liga de Delos. Atenas estava querendo assumir o controle. Esparta não concordava e ela saiu. Ô, professor, Oi. na era que a Esparta criou a Liga de Delos, a Liga do Peloponeso, foi que ano? A Liga de Peloponeso já existia. Esparta, ela sai mais ou menos década de 40, pouco antes da guerra. Professor, durou 30 anos essa guerra? É, aproximadamente 20 alguma coisa. Ô, professor, 25. Oi. a Liga de Delos era a liga onde unia todas as cidades da Grécia? Isso. Só que aí foram todas as cidades da Grécia, menos Esparta, contra Esparta? Esparta, ela era parte, ela sai e ela volta como a antiga. Aí ela o quê? Ela volta com a Liga do Peloponeso, que já existia antes, e ela recria. Para quê? Porque ela não queria fazer mais parte da mesma liga que Atenas. Então, ela e mais algumas saem e fazem uma nova. Só que as cidades que estavam na Grécia e Atenas perdem para esses outros? Algumas ficam com Esparta, outras com Atenas. Ah, tá, entendi. Entendeu? É Esparta e companhia, Atenas e companhia. Uma liga não é uma coisa sozinha, não. Uma liga é uma aliança. Ou seja, é ela e mais algumas. Não, sim. Tudo bem? Uhum. É porque quando você falou que tava Esparta e Atenas, pra mim era só os dois. Não. Ela e todo mundo. Elas e todo mundo. Sim. Tá? Posso pegar aqui? Pode. A vontade do freguês. Então, fica em roda. Temos aqui 2 guerras. Professor, o que você falou que você não concordava aí, que cortou pra mim? Não o quê? Ah, Esparta não concordava com Atenas. Ah, tá. Tá? Aqui, Primeira Guerra. Foram as Guerras Medo-Persas. Segunda Guerra.
Guerra do Peloponeso. Essas duas ocupam praticamente o século todo. Depois que elas acabam, principalmente essa aqui, você tem um novo problema. Depois de tanta guerra, as cidades gregas ficaram fracas. Ficaram mais enfraquecidas. Elas ficaram com crises financeiras, econômicas, políticas, sociais. Ficou uma Grécia mais enfraquecida. Entende? Esparta, de início, foi tentando... Na verdade, foi tentando não. Esparta exerceu hegemonia na região. Depois Tebas veio, enfrentou Esparta, e nova hegemônica, tudo mais. Professor. Depois dessas duas guerras, você tem as cidades gregas, em geral, fracas. Mais frágeis. Fala, Sérgio. Só o significado de hegemonia para me anotar aqui. Só o quê? Significado de hegemonia. Hegemonia é quando você, como posso dizer? Quando você é uma espécie do principal líder e influente de uma região. Se eu digo que um país tal exerce hegemonia em um continente, não é que esse país conquistou o restante, não. Mas ele é o mais poderoso e ele pode até interferir nos outros. Beleza, não, beleza. Mas, tipo, comanda as questões econômicas, comanda as questões políticas. Um exemplo, hoje no mundo, é os Estados Unidos. Entendi. Um grande exemplo. Tá? Supremacia de um povo sobre os outros. Sim, também. Ótima definição. Então, né, entre essas duas aqui, Atenas estava exercendo a hegemonia. Após a Guerra do Peloponeso, foi Esparta. Depois de Esparta, veio Tebas. Enfim, o importante é que a Grécia ficou enfraquecida depois de tanta guerra. Professor, Fala. essa guerra do medo foi a que você falou primeiro, que no Isso. final a Grécia ganha. No final, a Grécia ganha. Essa segunda guerra foi a guerra que aconteceu entre Atenas e Esparta, né? Perfeito. Exatamente. Então tá aqui, ó. Resultado. Póleis. Resultado: Grécia enfraquecida. Isso. Grécia enfraquecida. Se a Grécia está fraca, dá para conquistar. Aí, outro reino, outra galera, do norte, a Macedônia, era um reino que tinha relações com a Grécia, até culturais, mas não fazia exatamente parte da Grécia. Na Macedônia, o rei Filipe II começa, então, de pouco em pouco mesmo, começa a conquistar as cidades gregas para si. Então, agora você tem um reino que está conseguindo conquistá-las de pouco em pouco. Tá? Ele fez isso da década de 50 até morrer. Ele morreu nesse ano aqui. Década de 50, tá? 150. Durante uns 20 e poucos anos, então ele começou a conquistar as cidades gregas. Só que ele morreu em batalha. Quando ele morreu, como ele é o rei, o príncipe assume, né? Depois que o Filipe II morre, o filho dele, Alexandre III, ou Alexandre da Macedônia,
que vira o novo rei da Macedônia, o Xandinho. Xandinho assume o trono do pai. E Xandinho termina de conquistar a Grécia. Mas o Xandinho não para por aí. O Xandinho estava com raiva dos persas, queria uma vingança dos persas, queria mais territórios. E o Xandinho decide conquistar a Pérsia. Tá? Xandinho, então, vai atacar todos os territórios persas. Xandinho, da Macedônia, vai conquistar Egito, conquistar a Pérsia, vai conquistar até parte da Índia. Xandinho da Macedônia. Xandinho da Macedônia. E vai virar Xandinho o Grande. Professor, já pode chamar de Xandão a partir desse momento, não? Xandinho que é íntimo. Professor, Intimidade aqui. Oi. vamos lá. O Alexandre, ele terminou de conquistar a Grécia, Isso. a Pérsia e um pedaço da Índia? Isso. E foi até a Índia. Tá bom. E gostou. Curtiu o rolê? Ele assumiu depois que o Felipe morreu, né? Que era o pai dele, exatamente. E o lugar que ele tomou e tornou Alexandria, não foi? Vou falar da parte do Egito, vou falar. Mas sim, ele conquistou o Egito, fundou Alexandria. E virou faraó no Egito. Ele virou faraó. Virou faraó. Ele foi coroado como faraó no Egito. O cara era bravo. Caraca, o cara é muito bravo. Ele pegou a Índia, Egito. Ué, o cara foi pro Egito? O Xandinho conquista o Egito. E vira faraó. Mas a Macedônia, que é uma cidade dentro da Grécia também? Norte. É uma cidade do norte da Grécia? Isso, norte da Grécia. Caraca, o cara era só uma cidade, ele virou um país. Império. O Xandinho, ele cria o Império Macedônico. A diferença de império, gente, é que império conquista territórios. Então, Xandinho o Grande, era imperador, virou imperador. Tá? Ele continuou imperador até morrer. Ele morreu. O Xandinho morreu em 323. Aqui já Xandinho. Xandinho morreu em 323. Não se sabe ao certo como ele morreu, só que foi do nada. Alguns dizem que ele morreu por uma doença, uma febre que brotou. Surgiu uma febre nele e morreu. Outros dizem que ele foi envenenado. De qualquer modo, Xandinho bateu as botas. Tá? Morreu em 323. Qual que é mais válida para o senhor? A que sugerem mais, a que acham mais crível, ou seja, acreditável, é que ele foi envenenado. Porque foi muito de repente, muito de repente. Ele comeu a ração de cachorro e morreu. Oi? Ele comeu a ração do cachorro e morreu. Na verdade, diz que foi vinho envenenado numa festa que estava dando lá na Babilônia. Não, eu sei, eu tô brincando. É tipo isso. É porque matar ele na mão era complicado. Pois é. Ele morreu na Babilônia. Até hoje, procuram a tumba do Xandinho. Tá? Uma notícia recente disse que talvez acharam, porque até hoje não sabe onde ele foi sepultado. Enfim, Xandinho morreu. E aí? Xandinho não tinha filho. Eu adoro chamar ele de Xandinho, gente. É tão legal, você é tão íntimo. Tão realizado. Xandinho. O cara não tinha filho. Então quem vai continuar com o império? Como foi do nada, de repente, ele não tinha nenhum herdeiro, não tinha nem filho legítimo, nem designado, ou seja, nem escolhido alguém para ser o herdeiro dele, acabou que o império dele foi dividido
entre seus generais. E essa divisão, Isso tem cara que vai dar merda. entre os generais, a intenção original era manter o império junto. Original. Com o tempo, não. O troço desenrolou, o tempo degringolou e o império se separou. Esses generais acabam dando origem aos reinos helenísticos. Tiveram uns 12 ao todo. Mas os principais foram... Aquele cara da Macedônia, qual é o nome dele mesmo? Lisímaco, obrigado. Os principais foram Lisímaco, que pegou a parte da Macedônia, Seleuco, que pegou Síria e arredores, e Ptolomeu, que pegou o Egito. Tiveram 12, como eu falei, mas os 3 principais foram esses. Eles acabaram conquistando os outros, principalmente Seleuco. Depois que o Alexandre morreu, eles dividiram. Isso. Aí surgiram reinos helenísticos. Os principais foram esses. Tá? O que mais durou foi o do Egito. Mas o que foi o maior e mais poderoso foi o do Seleuco. Ele deu origem ao Império Seleucida, que foi o que mais conquistou os outros. De qualquer forma, quando a gente está falando de Império Macedônico e reinos helenísticos, a gente está falando disso aqui, ó. Período helenístico. A gente entra nesse período. É um período após a Grécia Clássica. O que era isso? Ele pegou o quê? Síria e arredores. Se pegar o mapa do reino dele, do império dele, é o maior. Maior. Pega até aí. Arredores. Em torno. Arredores, tá. Isso. Professor, isso é importante gravar? O quê? O nome do cara e o nome do lugar que eles pegaram. Não, precisa não. Eu mesmo só lembro do dele. Ptolomeu no Egito. O restante, não. O que é importante saber é isso aqui, ó. Helenístico. Foram vários territórios conquistados. Territórios que já tinham povos, impérios, reinos, culturas e tudo mais. A gente chama de helenístico essa mistura de cultura... Tchau, Xandinho. Até a próxima. Essa mistura de cultura grega, de Grécia, mais local. O professor. Oi. Qual foi o período do... Qual foi o ano do período helenístico ali? Para eu poder anotar aqui. Ele vai da morte do Xandinho, século IV, até a Batalha de Actium, século I. Antes da Era Comum. Então foi da morte do Alexandre o Grande. Isso. Beleza. Que começou esse período helenístico, né? Oi? Quando começou o período helenístico foi quando morreu o Alexandre o Grande. Isso. Entendi. Você pode até dizer que foi um pouquinho antes, porque quando ele conquista já começa a ter isso. A questão que helenístico, o período helenístico, ou helenismo, é a mistura de cultura grega com cultura de cada local. Professor, Oi. esses caras que passaram a ficar com cada local, eles eram apenas homens ou eles eram alguma coisa? Como assim? Tipo, eles faziam parte do império, eles só eram homens? Eles eram generais. Eles eram generais do Alexandre. E em cada lugar, eles vão começar dinastias reinantes, sabe? O Seleuco vai começar uma dinastia de imperadores. Ele vai começar outro império.
Aqui, ó, século IV ao século I antes da Era Comum. Tá? Eu vou explicar melhor um exemplo de cultura helenística a partir do Egito. Tudo bem? Porque é a mistura de cultura grega com cultura de cada lugar. Eu posso pegar aqui? Pode. Ô, Ti, só pode falar ali, o que é aquilo ali no lado de Selenco? É Síria? Síria e arredores. Tá. Professor, e essa parada de Grécia mais local Vou aí? explicar. de- Vou explicar. Pode pegar. Vamos lá. Cultura helenística, então, é uma soma da cultura grega com a cultura de cada região que Alexandre conquistou. Então, antes, deixa eu pegar um pouquinho de cultura grega. Tem alguns elementos da cultura grega que acabam se sobressaindo, né? Primeiro, as artes. Principalmente as partes de escultura e teatro. O teatro grego foi uma coisa muito forte. E teatrólogos, pessoas que escrevem peças de teatro. Então, o teatro e a escultura foram muito influentes na cultura grega. Posso falar a língua, né? Principalmente o alfabeto. Professor, Essas coisas foram as misturas geradas, né? Não, estou só em cultura grega por enquanto. Para depois ir para a mistura. Vou explicar primeiro alguns elementos de cultura grega para depois falar de cultura helenística. Ok? Como é? Apontou aquele local o quê? Eu tô. Aquele local que você tinha colocado antes era o quê? Eu vou chegar lá. Calma. Foca aqui. Eu estou trazendo algumas questões da cultura grega para depois falar da helenística. Não, Ok? porque eu tinha anotado aqui Grécia, mais local. Grécia Aí mais Grécia local. da Grécia. Você vai entender, você vai mais entender. local. Você vai entender, relaxa. No coração, vai entender. Calma. Vamos lá. Então, as artes na Grécia eram muito fluentes. Língua, o idioma grego e o alfabeto grego. Nem todas as civilizações vão ter alfabeto. Tá? Alfabeto é uma coisa que alguns povos têm, outros não. O alfabeto grego acabou dando origem, direta ou indiretamente, a muitos, da Europa para cá. Ásia para lá, há quem diga que nem tem alfabeto. É silabário, uns tempos que eu não lembro o nome agora, outras coisas, conjunto de ideogramas. Mas a ideia de alfabeto, que é diferente, específica, é mais da Europa para cá. Tá? Então, isso aqui é uma influência para a nossa cultura até hoje, mas também vai estar num período helenístico. Tudo bem? A questão de não ter alfabeto no país? Tá tranquilo? Você diz o que é matéria ou se... o quê? Não, é a parte de não ter alfabeto em alguns lugares. Isso é uma questão que eu não quero entrar muito para não me perder. Ah, tá, eu achei que você estava falando da matéria. Tipo, entenderam? Eu falei, ah, sim, sim. Não, mas até aqui tá tranquilo? Não, tá sim. Tá, beleza. Quem quiser, depois eu falo melhor sobre isso. Como é no japonês, não tem alfabeto, e no árabe, blá, blá, blá. Arte, língua. Filosofia. Filosofia grega dispensa apresentações. Eu sei que vocês têm aula com Carlos.
Se alguém perguntar se fui eu nego até a morte. Mas há muitos pesquisadores atuais, já há umas boas décadas, que defendem que a filosofia grega, na verdade, aprendeu com outros países e outras civilizações e aprimorou. Tá? Ou seja, a filosofia grega não seria grega totalmente, seria influência de várias outras. O pessoal da filosofia odeia essa ideia, que eu sei, os poucos que gostam. O pessoal da matemática está melhor quanto a isso, da história está mais tranquilo, mas se alguém da filosofia perguntar, não fale isso para vocês. Nego até a morte. Tudo bem? Tá gravado. Cala a boca. Não fui eu. Nego. Tem aula com o Carlos, é aquele de filosofia careca. Sim, exatamente, eu sei disso. Eu sei. Não, porque perguntaram. É que eu não sabia que era. Aí, assim, Não gravo o nome, não. É um ponto que, para a filosofia, ainda é delicado, mas para outras áreas está mais tranquilo. Essa coisa de que a Grécia inventou tudo, só a filosofia basicamente não está com essa ideia. Mas tudo bem, deixa quieto. Vai lá, Platão, Sócrates e Aristóteles. Vai lá, vai ser feliz. E religião? Amém. Religião grega, né? Era uma religião politeísta. Montas, calma. Politeísta. Politeísta é que tem várias religiões, né? Não, é que tem vários deuses. Ah, deuses, isso. Ah, dando mesmo. Eu gosto muito de como eram os theoi, os deuses na Grécia. Porque eles tinham muito uma coisa de você personificar conceitos. Cadê o livro que eu estava mostrando mais cedo? Não lembro. Você pegar, por exemplo, o... Ah, tá aqui. Esse livro aqui, Teogonia, de Hesíodo, é um poema feito por um cara chamado Hesíodo, que é um poema grego sobre a origem do universo. E ele vai falando de onde surgiram os deuses, de onde vieram os deuses. Você vê muitos deuses para a noite, para o dia. É o quê? É politeísta? Politeísta. Os gregos, eles pegavam muito, faziam deuses para ideias como amanhecer, entardecer, envelhecer, sabe? Era uma coisa muito de você personificar ideias e conceitos como divindades. E aparecem nos textos. E também eram deuses muito humanizados. Com atributos mais físicos. Atributos mais fixos. Atributos mais fixos. São deuses muito humanizados, ou seja, se comportam como humanos. E seus atributos são bem fixados, bem delimitados. É físico ou fixado? Perdão, fixos, eu confundi. Ah, Fixo. tá. Quer dizer o quê? Se você comparar com outros povos, não é tão fixo assim. Sabe? Por exemplo, no Egito. Quem criou o mundo no Egito? Vários. Não é tão fixo. Quem é o deus do quê na Suméria? Vários. Na Grécia é mais fixo. Entende? Então, esses três elementos aqui, 4, né? O politeísmo, enfim, fazem parte da religião grega original. Tá aqui tranquilo? Sim. Suavidade. Sim. Aí, vamos agora para a questão helenística. Né? Vou pegar o exemplo Isso tudo aí era a cultura grega, né? cultura grega, exatamente. Vou Isso pegar que eu exemplo tenho. de Egito. Egito helenístico. Helenismo, como eu falei, é uma mistura de cultura grega com cultura local. Então, o Egito helenístico vai ter isso. Vão misturar cultura grega que Alexandre trouxe com o que já existiu. Exemplo.
Na religião. Você vai começar a ter deuses gregos que aparecem em forma egípcia e deuses egípcios que vão aparecer em forma grega. Calma aí, que deuses gregos vão aparecer em forma egípcia? Isso, e vice-versa. É mistura, helenismo. É isso, essa é a ideia. Exemplo, os egípcios tinham uma representação do deus Horus como criança, que era um deus Horus menor com a mão na boca, chamado Horus Harpócrates. Era o Horus criança, garoto. Os gregos vão pegar essa figura dele com a mão na boca e vão entender que é o deus do silêncio. Então, Harpócrates, que era Horus criança no Egito, vai virar com os gregos helenísticos deus do silêncio. Horus Baby. Horus Baby, exatamente. É fofinho. E também é aerógrafo para criança, do Messi. Professor, eu tô um pouco confusa. Egito helenístico é o Egito influencia a cultura da Grécia, tudo? Ou Egito, a Grécia influencia o Egito? Egito helenístico é Egito com Grécia. É a Grécia exportada para o Egito. Porque é da Grécia, porque, tipo, Alexandre era dentro da Grécia, né? Alexandre conquistou o Egito. Alexandre. Então, mas o território dele era na Grécia. Aí ele teve que fazer mudança. A cultura grega foi exportada com Alexandre. Sim. Aqui vai ter deuses que vão surgir só desse período, misturando os dois. Aqueles deuses lá que, tipo, que é um cara de bicho lá, era tudo feito por ele? Na Anubis, né? Certo? Era tudo egípcio mesmo. Mas vão ter deuses novos surgindo dessa época, misturando Grécia e Egito. Outro exemplo, língua. Vai surgir o alfabeto copta. Que é um alfabeto, eu acho ele muito fofo mesmo. Gosto bastante dele. Que ele é, basicamente, alfabeto grego, mais 6 símbolos hieroglíficos. Misturaram o alfabeto grego com alguns símbolos hieroglíficos e criaram o copta. Uma língua que surgiu no Egito helenístico. Ok. Na filosofia, vão ter correntes filosóficas misturadas das ideias platônicas e aristotélicas com influências egípcias. E vai ser muito importante nisso a cidade de Alexandria, no Egito. Né? Onde vai ter biblioteca. Isso são alguns exemplos para o caso do Egito. Se eu for Professor, para a Síria, vou ter outros exemplos. Oi, calma. Fala aí. Ali símbolos e hieroglíficos. Oi, Emily. Foi a Emily que chamou? Era a mesma pergunta. Obrigada. Ah, tudo bem. Tá? Se for para a Síria, então, teremos outros exemplos. Na Índia, eu já soube de gente estudando helenismo em esculturas. Como a parte oeste da Índia, que foi conquistada por ele, o Paquistão teve influência disso, você tem uma mistura de esculturas hindus com esculturas gregas. Isso é helenismo. Conseguiu entender a ideia de helenismo? Helenístico? Sim. Tá? Ele pega a cultura da Grécia e mistura com a daquele lugar, daquele... Isso, essa é a ideia. Exatamente. Tem que lembrar que grego se chama heleno. Lembrando disso aqui, se lembra do restante.
É a cultura helênica, grega, com mais alguma coisa. Um bônus. Bem? Professor, Oi. esse helenístico, então, foi essa mistura. Aí esse Aham. exemplo que você deu foi do Egito, mas tem vários outros lugares. Isso, exatamente. O Egito eu conheço mais, posso falar bastante. Os outros lugares eu não conheço, como foi o caso na Síria. Índia eu conheço um pouquinho. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Isso foi diferente em cada lugar. Tudo bem? Sim. Você vai explicar aquele negócio das línguas, o alfabeto? Quer que eu fale isso mesmo? Ah, tá. Rapidinho, então. Bônus. Deixa eu parar aqui.